tirar da candidatura hoje. Se puder, eu ia pegar a candidatura. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Luizão para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 23, do 1 ao 4. Ó Senhor, ó Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerias mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Gostaria de solicitar ao secretário Luciano que faça a leitura da ata da sessão anterior. Aos 30 dias do mês de setembro de 2025, às 15 horas da tarde, na Código Territoriais, deu-se a 36ª sessão ordinária da 2025-2028, 36ª sessão ordinária da 2025-2026 e 8ª e última sessão ordinária da mês de setembro de 2025, sob a presidência do presidente Eugênio Silvestre, secretário do primeiro secretário Luiz Azevedo, o qual verificou regimental de indivíduos do seu presidente de oposição no dia da abertura de sessão. E convidou o vereador Luiz Azevedo para a leitura de um texto da Bíblia, eu lembro, Salmos 75, versículos do 1 ao 4. Após a leitura, o senhor presidente solução foi feita do lado superior, para colocado em discussão em votação que foi aprovada por unanimidade. Aprovada a senhor presidente, solicitou ao vereador do Universo Deputado que as pessoas que fizessem a leitura das matérias da pauta no dia. Oportunamente, o vereador do Universitário Luiz Azevedo cumprimentou o presidente, vereadores, funcionários, registrou a conhecer a presença dos senhores Luizinho, assessor do deputado estadual, Lindeu Olimpo, Lucas Esposa, do guarda municipal, Darkson, Cláudio Guarda da região sul, Maísa, filho do vereador Todo Alto e da doutora Mariana, que fez leitura das matérias da pauta do dia. Lembra? Parecer da Comissão de Redação, projeto de lei 1043/2025. Projeto de lei 1043/2025. Projeto de lei complementar 043/2025. Requerimento 08/2025 do vereador Clodoaldo da Silva. Requerimento 09/2025 do vereador Clodoaldo da Silva. Requerimento 0/2025 dos vereadores Luiz Azevedo e Marcivaldo Divino da Silva Rodrigues. Terminadas as equipes matérias, o presidente passou para a fase de posturas. Não haver nenhuma proposição apresentada. O senhor presidente já compõe o artigo 52 do interno e espaço da situação do termo remanescente ao tribuna pelos vereadores inteiramente inscritos. Não havendo nenhum escrito internado o expediente, o presidente passou o quarto dia, colocando em discussão e posteriormente em votação. Parecer da Comissão de Votação, conforme a lei 1043/2025. Que a discussão foi discutida pelos vereadores Luciano de Oliveira Silva, que iniciou suas palavras, reafirmando seu compromisso com famílias atípicas, em especial destacando sua luta no campo do aspecto autismo. Finalizou suas palavras afirmando que a primeira lei do município sobre autismo partiu sobre posturas e que continuará buscando ações para essas famílias. Débora Marinho oportunamente ressaltou que, como servidor, conhece e presencia servidores com autismo na família e carecem de condições especiais para acompanhar o tratamento, afirmando assim ser um projeto de extrema relevância. Finalizou suas palavras afirmando seu apoio à causa do plano da sociedade com acolhimento especial autista. Maria Nélia Cardoso Coutinho Alves, que aproveitou o momento para discursar sobre a causa e apresentando um olhar social e técnico, através de vivência no atendimento ao público. Prosseguiu ressaltando o olhar dessa Casa de Leis a essas famílias, em especial citando a aprovação do projeto de lei de sua amiga vereadora Luciana, que finalizou suas palavras parabenizando a gestão pelo projeto.
Marcival de Rodrigo da Silva aproveitou apenas para parabenizar e registrar seu apoio. Codólogo da Silva, relator do processo, que oportunamente discursou sobre o referido projeto, citando que visa proporcionar a servidores autistas ou responsáveis por pessoas autistas redução na carga horária laboral para acompanhamento médico, sendo fundamental o plano de relevância social. Finalizou suas palavras afirmando ser uma honra relatar o projeto tal como Edivaldo Valentim, que oportunamente parabenizou a comissão pela apreciação do referido projeto, e em consonância parabenizou o projeto do Poder Executivo pela apreciação dele. Finalizou desejando uma boa tarde a todos. A votação do parecer foi aprovada em primeira e discussão e votação por unanimidade. Projeto de lei 1043/2025 dispõe sobre a redução da carga de trabalho do servidor público municipal com diagnóstico de transtorno do aspecto autista ou servidor responsável pela pessoa com diagnóstico sem prejuízo da remuneração das providências. De autoria do prefeito municipal, foi aprovada em primeira discussão e votação por unanimidade presente. Projeto de lei complementar 043/2025 dispõe sobre a alteração da lei municipal 225/2004, Código Municipal do Meio Ambiente e das Providências, de autoria do prefeito municipal, que foi aprovado em segunda e última discussão e votação por unanimidade. Requerimento 0/2025 do vereador Cláudio Rosa da Silva, solicitando ao prefeito municipal providência de forma articulada com a Polícia Militar, GCM, DETRAN e órgãos competentes, sejam providenciados estudos que viabilizam a retirada de veículos abandonados e velhos das ruas e até em situação de deteriorização. Em discussão foi discutido pelos vereadores Codólogo da Silva ao mesmo que discussão citando que, em suas visitas e fiscalizações do município, observou veículos antigos abandonados nas ruas, servindo como criadores do município, entre outros, gerando prejuízo comunitário. Finalizou enfatizando a necessidade de parceria com o DETRAN de recolhimento de veículos abandonados. Finalizou solicitando apoio. E Luiz Hermes, oportunamente, ressaltou seu apoio, mas ressaltou a imperiosa necessidade, juntamente com os vereadores, de irem atrás das suas familiares, pois os requerimentos como tais já foram aprovados em legislaturas passadas e não foi feito. Finalizou-se colocando em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. O requerimento federal 2005 foi aprovado da Silva, solicitando o prefeito municipal que providencie providências para que, de forma articulada com a Secretaria Municipal de Saúde, retorne o atendimento com médicos e profissionais de odontologia no UBS por campo serviço, pelo menos uma vez na semana, garantindo serviços essenciais de atenção básica aos moradores do setor, considerando a importância do serviço de saúde perto de casa para que não haja necessidade do deslocamento até as áreas centrais. Em discussão foi discutido pelo vereador Rosa da Silva, autor do mesmo, ressaltando que, em visita à região, recebeu muitas demandas por médicos e profissionais de saúde do PS e do serviço, justificando assim seus requerimentos. Finalizou ressaltando o atendimento na saúde e solicitando apoio. Em votação, o requerimento foi aprovado em primeira e discussão e votação por unanimidade. Requerimento 0/2005 do vereador Luiz Hermes e Marcival do Rodrigo da Silva, solicitando ao prefeito municipal que providencie o recaminhamento das fotos da Avenida Paulo Teodoro, localizada no residencial Itaipu 2, no município de Goiás, compreendendo o serviço de fresagem, regularização da base, aplicação de capa asfáltica em concreto betonoso, usinado a quente e nivelado adequado para o escoamento de águas pluviais. A instrução foi discutida pelos vereadores Luiz Hermes, autor mesmo que aproveitou o momento para sobre o requerimento se dar as condições da vida que carecem de ações de migração de recursos, finalizou cobrando ao prefeito obras no local. Marcival Rodrigues da Silva, um dos autores do mesmo, que discursou comunicando da visita no local, juntamente com a divisão, onde apontar as necessidades pontuais de serviço na região, especial dessa via, finalizou solicitando apoio. Ezequiel Matos Ferreira, que aproveitou o momento para organizar os autores do requerimento. Prosseguiu ressaltando que já abordou diversas vezes sobre as questões, inclusive com requerimento de volta e outra aprovado nessa unidade há 4 meses, e ainda sem solução. Finalizou suas palavras reforçando o pedido, citando que o período de chuva que se aproxima pode comprometer ainda mais o local e ainda impossibilitar o serviço. E Maria Neto Carlos Continuados, que oportunamente parabenizou os colegas vereadores, em especial pela seção de Sul, mais carente do município, prosseguindo citando conhecer bem o local e afirmando a necessidade urgente de ação no local. Finalizou afirmando ter certeza do entendimento do prefeito que é um verdadeiro tratador de obras. Em votação, o requerimento foi aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. Terminada a votação, o senhor presidente abre o espaço para os oradores
fazermos na palavra, fazendo fundamento dos vereadores. Edivaldo Júnior, Luiz Andruzero, com a quarta Edivaldo Júnior, Marcival Quinto, da Silva Rodrigues, Vanderlei Alves Carvalho, Clodoaldo Rosa da Silva, Jair Pereira Marinho, José Antônio Vargas, Ezequiel Macedo, Luciano Júlio Silva, Maria Neto Cardoso Portugal. E finalizando, senhor presidente, o agente de segurança cumprimentou a todos os presentes, agradecendo em especial os visitantes da sessão, acordando que a participação social da comunidade abrilhanta esse caso de lei, prosseguindo discussão sobre os projetos apreciados nessa, agradecendo o empenho dos colegas vereadores na apreciação dos mesmos. E nada mais a gente tratar, desejou uma boa tarde a todos e convidando para o nosso nessa reunião, declarando encerrada a sessão. Para contar com o diretamente do secretário legislativo Matheus Carlos Martins, auxiliar administrativo, do abraço representado por dessa de acordo com a Senado da Lei de Diretor e demais depois que. A ata está em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Gostaria de solicitar ao vereador primeiro secretário Luiz Andruzero que registre a presença das pessoas que nos visitam e que faça a leitura das matérias da pauta na ordem do dia. Boa tarde, presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Gostaria de cumprimentar e agradecer ao senhor Cláudio, ao senhor ilustre vereador Júnior, ao senhor Luizinho, ao senhor deputado estadual Mileu, ao senhor Guilmar, ao senhor Lucas, Tatiele, Júnior Pinheiro, Ciclão do Povo. Vou cumprimentar e agradecer a nobre colega, secretária, cumprimentar a Gerusânia, Liliane, o senhor Leonardo, Douglas, assessor técnico da saúde, sejam as senhoras e os senhores bem-vindos a esta sessão. Ofício SMS número 2089 de 2025. Excelentíssimo senhor Eugênio Silva Neto, presidente da Câmara Municipal de Abadia de Goiás. Assunto: a citar pauta para a apresentação da RDKQA no dia 7 de 10 de 2025. Senhor, a parte documental que o excelente trabalho à frente da Câmara Municipal, ligue-me ao senhor para solicitar pauta do dia 7 de 10 de 2025 para apresentar a tramitação da RDKQA mediante esforço físico, a função para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. E de errar esse problema. Carolina Rodrigues Almeida. Sem mais, Carolina, é secretária municipal da saúde. Matéria da pauta da ordem do dia. Parecer a comissão de redação pela manutenção do veto total ao corpo de lei número 1047/2025. Veto total ao acordo de lei número 14/2025, de autoria do prefeito municipal. Parecer a comissão de redação pela aprovação ao projeto de lei complementar 42/2025. Parecer a comissão reunida pela aprovação do projeto de lei complementar 42/2025. Projeto de lei complementar 42/2025 dispõe sobre a alteração do artigo 131 da Lei Complementar 011/2027, Código Tributário Municipal e da outra providência de autoria do prefeito municipal. Projeto de Lei 1046/2005 dispõe sobre a redução da jornada de trabalho do servidor público municipal, com diagnóstico, transtorno e outro aspecto autista, entre aspas, PEA, fecha aspas, ao servidor responsável por pessoa com diagnóstico
prejuízo da remuneração. Sem prejuízo da remuneração dos poderes do prefeito municipal. Presidente, questão de ordem. Tem uma audiência agora às 13h20, às 15h20. A gente vai fazer aqui, peço licença alguns minutos. Tudo bem. Abrindo agora espaço para a fase de proposturas. Não havendo proposturas apresentadas, passaremos então ao uso da tribuna, que de acordo com o artigo 58 do Regimento Interno, pelos vereadores devidamente inscritos. Passaremos agora à ordem do dia. Gostaria de colocar em discussão e posteriormente em votação. Parecer da Comissão de Redação, manutenção, o veto total ao toque de lei 1014/2025. Relator, vereador Jair Pereira Marinho. Voto do relator. O chefe do Poder Executivo é competente para encaminhar vetos dessa natureza, o qual segue técnica legislativa e não merece reparos. Quanto à legalidade, não fere nenhuma norma. Quanto ao mérito, o presente veto vem contrariar os princípios constitucionais, em especial a separação da dependência dos poderes, inexistência de indicação de fonte de recurso e ofensa aos princípios da legalidade orçamentária. De sorte que, antes do curso, voto pela manutenção do veto total para a lei encaminhada. Comissão de Redação, Constituição, Justiça, Finanças, Orçamento, Obras e Serviço Público da Câmara Municipal de Brasília de Goiás, aos 7 dias do mês de outubro do ano 2025. Vereador relator Jair Pereira Marinho. Parecer a Comissão de Redação, Constituição, Justiça, Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, em sessão realizada hoje, decidiu, por unanimidade, acatar na íntegra o voto do relator pela manutenção do veto total, ao qual de lei número 1014/2005. Conclusão: visto analisado e aprovado, remetendo o projeto de sessão para a votação. Sala de reunião da Comissão de Redação, Constituição, Justiça, Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal de Brasília de Goiás, aos 7 dias de outubro do ano 2005. Presidente, vereador Wanderlei Alves Carvalho, membro Romualdo da Silva, membro Jair Pereira Marinho e membro Marcivaldo Júnior da Silva Rodrigues. O parecer está em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado em primeira e única discussão e votação pelos presentes. Veto total ao toque de lei 1014/2025, de autoria do prefeito municipal. O veto está em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado em primeira e única discussão e votação pelos presentes. Parecer da Comissão de Redação, Constituição, Justiça, Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos pela aprovação ao projeto de lei complementar 042/2025. Relator, vereador Romualdo Rosa da Silva. Voto do relator. Quanto à legalidade, o mesmo se enquadra nas diretrizes estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal, artigos 9 e 14. Quanto à técnica legislativa e médica, aquele que foi mencionado no projeto possui sua relevância em relação ao que foi justificado, vez que dispõe de uma alteração do artigo 131 da Lei Complementar 011/2017, Código Tributário Municipal, da outra providência. Após a análise justificativa, informa que o assunto é proeminente, sendo, portanto, necessário sua aprovação. De sorte que, antes do esforço, voto pela aprovação do projeto conforme devidamente apresentado. Comissão de Redação, Constituição, Justiça, Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal de Brasília de Goiás,
aos 7 dias do mês de outubro do ano 2005. Vereador relator Clodoaldo Rosa da Silva. Parecer da comissão. A Comissão de Redação, Constituição, Justiça, Finanças, Orçamento e Serviços Públicos, em sessão realizada hoje, decidiu por unanimidade acatar na íntegra o voto do relator pela aprovação do projeto de lei complementar 42 de 2005, encaminhando a votação conforme relatado. Conclusão. Visto, analisar e aprovar, remetemos o projeto à sessão para votação. Sala de reunião da Comissão de Redação, Constituição, Justiça, Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal de Goiás, aos 7 dias do mês de outubro do ano 2005. André Carvalho, presidente. Clodoaldo Rosa da Silva, membro. Caio Pereira Marinho, membro. E Marcivaldo Divino da Silva Rodrigues, membro. O parecer está em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado em primeira e única discussão e votação pelos presentes. Parecer da comissão reunida pela aprovação ao projeto de lei complementar 042/2025. O parecer da reunida. Esse projeto passa por duas comissões. Vou ler agora o voto da comissão que reuniu. Voto do relator. O relator é o ilustre vereador Marcivaldo Divino da Silva Rodrigues. Voto do relator. Quanto à legalidade, o bilhete se enquadra nas diretrizes estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal, artigos 9 e 14. Quanto à técnica legislativa e numérica, creio que o mencionado projeto possui sua relevância em relação ao que foi edificado. Esse dispõe de sua alteração do artigo 131 da Lei Complementar 011/2007, do tributário do município e da outra providência. Dessa forma, passo a analisar a análise do projeto. Considerando o parecer emitido pela Comissão de Constituição, Justiça, Finanças, Orçamento, Obras Públicas da Câmara Municipal de Goiás, voto pela aprovação do parecer da comissão e, consequentemente, a aprovação do projeto de lei complementar 42 de 2005. Comissão reunida da Câmara Municipal de Goiás, aos 7 dias do mês de outubro do ano 2025. Vereador relator Marcivaldo Divino da Silva Rodrigues. Parecer da comissão. A comissão reunida em sessão realizada hoje, decidiu, por unanimidade, acatar na íntegra o voto do relator pela aprovação do projeto de lei complementar 42 de 2025, encaminhando a votação conforme relatado. Conclusão. Visto, analisar e aprovar, remetemos o projeto de sessão para a votação. Comissão reunida da Câmara Municipal de Goiás, aos 7 dias do mês de outubro do ano 2025. José Antônio do Prado, presidente. Ezequiel Matos Ferreira, membro. Clodoaldo Rosa da Silva, membro. E Marcivaldo Divino da Silva Rodrigues, membro. O parecer da reunida está em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado em primeira e única discussão e votação pelos presentes. Projeto de lei complementar 042/2025 dispõe sobre a alteração do artigo 131 da Lei Complementar 011/2000. Do Código Tributário Municipal e da outras providências, de autoria do prefeito municipal. O projeto está em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado em primeira discussão e votação pelos presentes. Projeto de Lei 1042/2025 dispõe sobre a redução da jornada de trabalho do servidor público municipal, diagnóstico
transtorno autismo e o servidor responsável por pessoa com diagnóstico sem prejuízo da remuneração e da outras providências de autoria do prefeito municipal. O projeto está em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado em segunda e última discussão e votação pelos presentes. Gostaria de convidar ao vereador Vanderlei para que receba a nossa secretária Carolina. E a senhora fique à vontade, se a senhora quiser usar a tribuna embaixo, ou quiser ficar em cima, só pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores vereadores, nobres vereadores. Obrigado por nos receber aqui na casa de vocês, essa casa de leis, a minha equipe que está aqui presente. E nós retornamos para apresentar o relatório quadrimestral, um relatório detalhado, extenso. Assim como da última vez que nós estivemos aqui, eu vou entregar uma cópia para cada um dos senhores. Depois vocês podem fazer a leitura. E se tiver alguma dúvida, porque nós vamos fazer um consolidado aqui, E se tiverem alguma dúvida, a gente segue à disposição de vocês a qualquer momento, tá? Josana, Helena, distribui para cada um, por favor. Eu vou tentar ser um pouco mais ágil, e eu acho que assim da outra vez, eu achei que foi muito oportuno que a gente foi fazendo um bate-papo, esclarecendo as dúvidas de todos os senhores, quem quiser estar utilizando a fala, para a gente poder trazer as contribuições e sanar qualquer dúvida que por vezes pode estar acontecendo. Esse relatório, ele traz toda a nossa produção das atividades, que foi do período de maio a agosto de 2025. Neles vocês vão encontrar quantos atendimentos aconteceram na atenção básica durante esses 4 meses, quantos atendimentos individuais, quantos procedimentos, quantos atendimentos odontológicos, quantas visitas os nossos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de combate a endemias realizaram nas suas atividades. Como eu disse, eu vou dispensar a apresentação dos números, porque vocês vão poder estar acompanhando no relatório, tá? A produção da nossa vigilância, tanto epidemiológica quanto sanitária, qual a maior causa de morte ainda no município, que são causas externas. Depois vou fazer um complemento, vereadora Maria Neto, de um assunto que a gente teve da minha última apresentação, na sequência eu falo sobre ele também, mas as tentativas de autoextermínio, os acidentes, eles ainda são a maior causa de morte aqui no nosso município. Com relação aos orçamentos que nós recebemos, nesse documento tem toda a transparência do que nós recebemos de repasse estadual, federal e inclusive das emendas que o município recebe, tá? Nesses últimos 4 meses. Eu acho que, assim, detalhadamente é isso. Vocês querem que eu fale esses valores ou, como eu disse, vocês podem ler aí no relatório e, de repente, a gente abre para poder sanar as dúvidas e trazer alguns informes com relação à saúde do município. Como vocês preferem conduzir? Pode ser? Tá, então vou aproveitar que eu disse, Maria Neto, uma última vez que eu estive aqui, você até me questionou essa questão sobre protocolos de autoextermínio, Então, a gente já traz um pouco do avanço que a gente fez, que nós estamos iniciando com essa investigação realmente de uma tentação, de uma ideação suicida dos cuidadores dos nossos pacientes que são atendidos no núcleo. Então, nós começamos esse trabalho com a psicóloga e com a assistente social, de nós investigarmos como que está a saúde mental desses cuidadores. A gente fala das mães, mas a gente sabe que a maioria desses cuidadores, às vezes, hoje são avós, os
pais mesmo, a grande maioria são as mães, mas nós iniciamos essa investigação sabendo do sofrimento psiquiátrico, psicológico desses cuidadores, pela cronicidade da doença, pela complexidade, né, do que é uma criança com TEA. Então, nós começamos a fazer essa investigação para a gente poder estar atento se realmente esses cuidadores têm risco eminente de autoextermínio ou não, né? E aí, complementando com relação ao núcleo, eu trago uma boa notícia para vocês também, que o núcleo agora, ele conta com uma médica, a doutora Larissa, que ela é psiquiatra, e toda a linha de estudo dela, toda a especialização é com deficiência intelectual e autismo. Então, uma vez na semana nós temos uma médica atendendo essas crianças. Hoje iniciou uma terapeuta ocupacional, nós já estamos com uma psicóloga, uma assistente social, o educador físico também tem estado lá já há alguns meses trabalhando com essas crianças. Iniciou uma fonoaudióloga também, a doutora Lúcia está de licença, como todos sabem, e nós iniciamos com uma fonoaudióloga na quinta-feira. Então a nossa equipe cresceu, né? Então o núcleo agora sim vai conseguir ter uma assistência adequada para essas crianças com deficiência intelectual e autismo aqui no nosso município. Nós sabemos que tem que avançar muito, né? Precisa ser ampliado esse RH, vamos dizer assim. A nossa casa, nós vamos passar por uma estruturação onde já é o núcleo, né? Eu acredito que a maioria de vocês conhece ali. Nós recebemos uma emenda que nós estamos esperando a homologação via SES de R$100 mil para nós estruturarmos o núcleo. Então a gente já avaliou tudo que é necessário em termos de brinquedo, de material para fazer o atendimento desses usuários no núcleo. Assim que já tiver, né, na nossa conta, a gente vai estar divulgando o parlamentar que nos ajudou e começar todo o processo de aquisição desses materiais. Então, a gente traz essa boa notícia com relação ao núcleo, né? Isso é uma luta nossa desde quando a gente assumiu, e agora a gente consegue, pelo menos, trazer já essa categoria, né, para a nossa população, que é o que eu sempre falo, que o meu desejo é que eles sejam atendidos aqui onde eles escolheram morar. Nós sabemos, isso eu falo com muita propriedade, que a maior parte da minha vida eu transitei em serviços de reabilitação, transitei hospitalar, em urgência, mas se a gente for colocar proporcionalmente em tempo de dedicação profissional, tanto como profissional como gestor, a maior parte do tempo da minha vida foi na reabilitação. Então, nós sabemos que a gente consegue fazer uma reabilitação adequada aqui, que nós temos condições de fazer isso, né? Os nossos pacientes não vão ter mais que ficar batendo na porta de Goiânia, de Trindade ou de qualquer outro município. Nós queremos trazer essa reabilitação para cá, porque é um período longo e a gente quer que essas famílias sejam assistidas, que não fiquem o dia inteiro na estrada, né, esperando 1 hora de atendimento lá, meia hora daqui e o dia todo fora da cidade, né? E é claro que, como meu gestor, além dessa assistência à população que nós queremos, a gente tem que fazer uma gestão orçamentária. Então, poxa, o que eu gasto com frota, com combustível, com condutor, né? A gente investe nesse atendimento local, que é o que nós queremos também, né? Eu não posso deixar de fazer esse complemento como gestor e entendimento orçamentário que nós temos disso. Então, trago essa boa notícia, nos ajudem a divulgar também, a gente vai estar divulgando essa equipe provavelmente na quinta-feira, nas mídias, né? O atendimento lá, ele segue via encaminhamento médico, então não é chegar lá e falar, eu quero marcar uma fono para o meu filho, porque eu acho que ele precisa de fono. Então, todo o encaminhamento, todo o atendimento, o agendamento é via encaminhamento médico. Se ele foi encaminhado inicialmente para uma fono, e a fono lá entender que ele tem indicação de psicólogo, de TO, vai existir um encaminhamento interno, tá? Então, entre os profissionais, acontece esse encaminhamento, né? Então, se ficar alguma dúvida com relação a esse atendimento, a gente segue à disposição, tá? Pronto? Com relação a... Vocês viram aí nesse último final de semana, a gente teve um problema do telefone do centro de saúde ser hackeado, né? Infelizmente, são esses crimes cibernéticos, inclusive foi realizado um boletim de ocorrência, né?
para a gente poder ter o resguardo e também comunicar com relação ao prejuízo assistencial que a nossa população poderia sofrer, né? Porque é um número já extremamente conhecido, difundido, por mais que nós utilizamos aí de uma ajuda de grupos, de rádio, das nossas mídias, mas a gente sabe que às vezes essa informação não chega ao alcance de todos, né? Quem não utiliza essas mídias, né? Então, a gente conta com a ajuda de vocês, né? Se ficar alguma dúvida, a gente divulga aqui o telefone, porque a gente tentou restabelecer e não conseguimos restabelecer esse número e foi disponibilizado outro número. E isso é a nossa grande preocupação. Como eu disse, essa informação às vezes não chega a todos os nossos habitantes, né? Então, no momento de urgência, onde ele precisa chamar a ambulância, a gente fica com essa preocupação de que ele não consiga ter acesso ao serviço, tá? Então, conto com a ajuda dos senhores vereadores também para essa divulgação. Secretária, nós só queremos agradecer, eu vou abrir aqui espaço, às vezes o vereador quiser fazer alguma pergunta, se só permite, o vereador Civil. Vereador Vanderlei. Vereador Jair. Boa tarde, presidente, vereador, secretário presente, professor do Cláudio, secretário, boa tarde, bom ter aqui. Eu estou com uma dúvida sobre a fonoaudiologia. Quantos fonoaudiólogos nós temos aqui? Tendo em vista que o tratamento fonoaudiológico é um pouco complicado, que não é só tipo uma consulta, é um tratamento. E esse tratamento é por meses. Então, isso é uma pessoa fonoaudióloga, então, a gente sobrecarregado para ela. E hoje, quantos fonoaudiólogos nós temos aqui no município e qual a espera a partir da consulta que o paciente tem, a partir do momento de ser encaminhado? Boa tarde, vereador Jair, né? Obrigada pela acolhida de sempre. Hoje nós temos duas fonoaudiólogas, uma ativa e uma de licença médica, né? E eu acredito que retorne essa de licença médica, a doutora Lúcia, como todos sabem, eu acredito que ela retorne em janeiro. O número é insuficiente, né? Nós temos conhecimento disso, como eu disse, nós estamos atentos e buscando essa ampliação, né? O nosso desejo, meu, do prefeito, do vice-prefeito, é que realmente a gente amplie esse RH. Porém, a gente vem fazendo isso de uma forma muito responsável por conta das nossas responsabilidades orçamentárias, né? Eu acredito que a partir de 26, que é onde já o nosso orçamento realmente vai ser já da vigência, né? 26, 29, a gente vai conseguir ter um pouco mais de liberdade para essas contratações e esse avanço. Então, infelizmente, hoje ainda nós temos uma fila de espera, a gente depende de serviços de outros municípios, né? E a fila de espera, por vezes, ela pode chegar até 6 meses. Né? Mas tudo que nós temos feito é para realmente a gente diminuir esse tempo de espera, facilitar esse acesso da população. Então, tudo que a gente tem feito, a gente chama de gestão de acesso, para que a nossa população tenha acesso àquele serviço. Seguindo aqui, eu queria ter um pouco, primeiro para analisar o trabalho que foi na frente da Secretaria de Saúde, que está dando também. Queria saber um pouco disso aqui e entrar no primeiro questão. Eu tive um alerta poucos dias atrás sobre a questão da estrada amarela. Aquele trem, lá no estado inteiro, né, está correndo esse sul. Existe erro para isso. Né? Como é que está o nosso município hoje e como é que está a cobertura de vacinação sobre isso? Então, tem aproximadamente quase 30 dias que nós fomos acionados que tinha um macaco morto, né, na região do Campo Feliz. Então, tudo começou ali. A partir do momento desse chamado, a nossa equipe de vigilância foi até o local, entrou em contato com a vigilância do Estado e foi orientado como que tinha que ser feito todo o fluxo. Esse macaco foi enviado para análise, né, para o laboratório LACEN, e após a análise veio confirmado de que ele foi a óbito infectado pelo vírus da febre amarela. A partir do momento que eu recebi a notícia, automaticamente eu já liguei para a FUVA, que é a subsecretária de Vigilância. Na hora ela falou: Carol, já sei o que está acontecendo, nós vamos ter uma reunião às 16 horas para alinhamento, né? Então o Estado nos deu muito apoio,
A gente fez uma reunião multissetorial, né, estava o responsável do LACEN, de toda a vigilância, tanto colocando o Estado à disposição do município, com ampliação de doses de vacina, de fornecer a van da imunização, e a própria equipe de vigilância indo a campo para as áreas rurais aqui, tanto para identificar se tinha mais animais mortos, carcaças, e também coletar os vetores, ou seja, esses mosquitos, para entender se a maioria desses mosquitos, esses mosquitos silvestres, que não é o mosquito urbano, que não é o Aedes, geralmente esse mosquito lá da área rural, tem um outro tipo de mosquito, que se ele estava contaminado, a quantidade que estava contaminada com a febre amarela. E aí a gente começou a divulgação aqui no município, pedir ajuda, né, para vários de vocês, a gente teve grandes parceiros, né, a gente foi lá para o Itaduan também, recrutou a população, assim como outros, o Júnior gravou vídeo vacinando, né, vereador? Então, assim, a gente foi pedindo a ajuda de todos vocês para divulgar, nos grupos também, o Melan, presidente do conselho, que a gente pediu também, inclusive na hora que eu falei, eu vou gravar um vídeo, a gente tinha terminado a nossa reunião mensal, né, pedindo, que a gente sabe da liderança, né, da multiplicação da informação. E aí, o que é a primeira orientação? Vacinar. Então, hoje a vacina da febre amarela é o veículo potente para nós nos imunizarmos com relação à doença da febre amarela. Febre amarela é uma doença grave, de início rápido, então começa febre alta, náusea, vômito, se mistura um pouco com dengue, mas porém ela é muito mais rápida. E se não for atendida no momento oportuno, a letalidade é muito alta. Então, de 100 pacientes confirmados com febre amarela, 30 vão a óbito. Então, por isso que o município, extremamente preocupado, começou nós utilizando todos os meios de comunicação. A gente foi para a rádio, a gente foi para o carro de som, pedir a ajuda dos líderes religiosos, o padre falou no final da missa lá, né? Eu estava presente na missa, vi que ele falou, é muito positivo. Na igreja evangélica também a gente teve apoio. E eu falo quanto esses líderes, eles realmente conseguem vincular a informação. Nessa missa que eu estava presente, eu falei, olha, eu estou vendo a van lá, todo mundo saiu da igreja para ir lá para a van. Né? Então, assim, aumentamos os pontos de vacinação, as nossas UBS ficaram abertas naquele primeiro final de semana, todas as UBS ficaram abertas. Levamos um ponto a mais lá para o Jair Ferreira, que tinha acabado de inaugurar a praça, a gente levou uma equipe para lá. Tinha uma equipe, então, no domingo na praça da Matriz. Enfim, a gente foi ampliando o acesso da população para que a população conseguisse ter acesso à vacina. Então, assim, foram mais de 30 profissionais nossos envolvidos, mais esse apoio do Estado. A própria van do Estado, né, como a van já bem caracterizada, foi um potente comunicador, né, então chama a atenção, né, o Zé Gotinha ali na van, e como também várias emissoras nos acessaram para entender, nos ajudou na divulgação, porque aí a gente entende que a população viu num jornal, foram em 5, 6 edições, falando do que estava acontecendo aqui, e a gente sabe o poder da mídia. Né? Então foi muito bom também, foi uma reportagem positiva, né? Porque eles mostraram o trabalho que estava sendo no município e a gente conseguiu alcançar mais pessoas. Então a gente teve um alcance muito grande com todas essas ações. Até o momento nós não tivemos nenhum paciente que deu entrada nas nossas unidades, nem de UBS, nem de urgência, com a suspeita da febre amarela. Paralela a todas essas ações de prevenção, porque o que a gente queria é que a população não adoecesse, né? Como eu disse, a gravidade que poderia ir a óbito. Nós já chamamos os coordenadores médicos de urgência da atenção básica e falamos, olha, precisa alertar essa equipe caso esse paciente chegue. Falei com o pessoal do centro de saúde lá do hospital, olha se não está faltando insumo, se precisar reforçar a escala, a gente reforça, enfim. Então a gente já também fez a mobilização e o planejamento caso a população começasse a chegar no serviço. Compartilhamos os protocolos de manejo, porque normalmente no Ministério a gente tem esses protocolos, são as notas técnicas de como conduzir quais as condutas tomar caso esse paciente chegasse. Então foi toda a mobilização que a gente fez. A gente conseguiu ter mais de 500 pessoas vacinadas e mais de 1.500 pessoas procuradas.
precisava vacinar, porque a vacina da febre amarela tem uma faixa etária, né? Então, a partir de 9 meses, depois a criança ela faz um reforço aos 5 anos e até 59 anos. Se qualquer um de nós aqui já vacinou uma única vez na vida, não precisava de reforço, certo? Quem que vacinou? Eu não tenho sistema, não tenho caderneta, não lembro, aí a orientação é vacinar, certo? Eu tenho caderneta, eu vacinei tem 10 anos, porque tem a cultura de que é a cada 10 anos, né? Isso muito lá no passado tinha essa recomendação, hoje não, basta uma única dose. Então, a gente, quando nós enxergamos esse número, que mais de 1.500 pessoas procuraram e que não precisava vacinar, a gente entendeu que a nossa população recebeu o recado, procurou o serviço e estava buscando cuidar da saúde, né? Então, foi tudo isso que a gente fez, trazendo para vocês também que numa das reuniões que a gente tem, que é a reunião dos gestores, né, que são os secretários de saúde do Estado, a Badia foi parabenizada pela prontidão da resposta à frente, que a gente não ficou esperando, semana que vem a gente faz. Não, a gente teve o diagnóstico na quinta, sexta-feira, a gente já tinha ampliado no final de semana e foi toda essa estratégia que eu relatei. Então a Badia foi parabenizada junto à secretária estadual, pelo subsecretário Luciano, a Flúvia, né, e enfim, por a gente ter agido rápido. Então, trazendo também para vocês esse relato, tá? Vereador Luiz Alves. Senhor presidente, questão de ordem, gostaria de cumprimentar duas autoridades. Um é o pastor, pastor Rodair, que é Choverino, e o outro é o mestre, o maestro, ex-prefeito, Romulo. Seja bem-vindo. Bom, secretário, doutor, nossa vereadora, secretário, eu quero te fazer um pedido. Eu sei da sua qualidade, competência e comprometimento no nosso grupo. E hoje a gente trouxe uma fala da senhora querer ir embora. E eu, em nome de muitas pessoas que me conhecem, sabem do seu trabalho, como eu sei, gostaria que nós, pensássemos esse pensamento e ficasse com a gente. E outro é a senhora que terminar a sessão, tomar um café para a gente dar uma conversadinha. Obrigado. Palavra, vereador Maria. Boa tarde a todos. Eu quero só cumprimentar a Carol, a sua equipe, parabenizá-la pelo excelente trabalho. A gente tem visto grandes mudanças aí nas UBS, no hospital, né, no atendimento de emergência. A gente sabe que isso deve ao seu engajamento, ao seu comprometimento, né, com o município e com a saúde dos abadienses. Eu quero te parabenizar, você enquanto mulher, enquanto, como se diz, uma grande mulher guerreira, a gente tem visto isso. Então eu não poderia deixar de te parabenizar, porque a gente sabe que para nós mulheres é sempre um pouco mais difícil. Parabéns. A palavra, vereador Ezequiel. Boa tarde a todos. Quero só estar cumprimentando aqui a nossa secretária de saúde, Carol, por essa transparência. A gente tem visto a preocupação que você tem com essa Câmara de Vereadores, o respeito, né? E ter essa transparência com a gente. Isso é muito bom, né? E a gente também vamos ter essa transparência com a nossa população do Badia de Goiás. E a gente, como vereador, somos muito cobrados, né? Às vezes a gente recebe crítica, falando, pessoal, a gente está vendo o trabalho da saúde, nossa secretária ela tem desempenhado junto com a equipe dela para melhorar esses questionamentos que vocês estão fazendo. E, Carol, falar muito de pessoa gratidão, você está de parabéns, né? Reforço a palavra do nosso novo vereador Luizão, pense de ti, seja muito querido aqui pela gente, né? Você já veio para cá com referência de várias pessoas, como o vereador Isaac Martins, que é um grande amigo seu, você veio para cá e falou que vocês vão ter uma secretária de saúde de competência, você vai ver tanto que a saúde do Badia de Goiás vai melhorar. E a gente tem visto ao longo do tempo que está aí essa transparência e a saúde melhorou muito no Badia de Goiás. Eu sou grato por você, tá? Só gratidão por essa transparência. A palavra, vereador Júlio. Uma boa tarde, senhora secretária. Primeiro, notícia da televisão, era do meu conhecimento,
e eu não sei quais são os motivos que a leva, se realmente procede, que a leva a pensar nessa situação. Se depender do nosso querer, obviamente, que fique. Mas se a senhora jogou na balança da valorização da vida pessoal, e se a senhora sentir que valores que são importantes e caros para a senhora está sendo afetados, que a senhora faça o que for melhor para a senhora. Porque, por mais que para nós o melhor é que a senhora esteja, ninguém melhor do que a própria pessoa para saber os custos de se doar, de se dedicar a tanto, né? E que, obviamente, não é fácil, nem nunca. E este conselho do noivo, um conselho seria para qualquer secretário ou qualquer funcionário da Prefeitura de Abadia de Goiás, e que fique claro que a nossa vontade não prevaleça dentro da realidade, porque a vida da senhora é só a senhora e os seus, o íntimo da família, é que sabe os custos de aí estar. E eu quero também dizer que eu confesso para a senhora que eu preciso olhar esses dados em casa, até por uma questão de dificuldade mesmo de visão. Olha eu precisando dos trabalhos aí. Mas assim, a senhora transforma em números aquilo que nós, vereadores e demais pessoas da cidade, vê nos atendimentos, né? Que é enorme em todo horário, em todo tempo. Então, assim, a senhora transforma em números isso, então eu quero dar uma olhada em casa. E eu quero dizer, o Jair fez uma observação aqui, e eu quero dizer para a senhora que eu me sinto adequado. Grande parte dos meus atendimentos médicos são feitos porque tive problema de pneumonia, fui atendido aqui, tem exames, sou atendido aqui, psiquiatra, psicólogo, sempre eu procuro atendimento aqui pela qualidade, né? Pela qualidade, pelo bom atendimento. E aí eu me senti até um pouco culpado, que eu vi o quanto que alguns profissionais não recebem a valorização devida. Eu sei que deve ter motivos, que deve se fazer estudos, mas para uma cidade que cresce na proporção que a Abadia de Goiás cresce, ela não pode abrir mão de grandes profissionais. Agora, grandes profissionais, a presença deles está atrelada a uma remuneração. Então, se eu não me engano, o psicólogo ganha menos de R$3.000 por 30 horas. Pessoal, é doloroso. Então eu me sinto falho. Se eu não me engano, o fonoaudiólogo também não foge disso. O fisioterapeuta que eu tive assim, Joana, não é? Ela me ajudou, eu passei por todo o processo, um atendimento que não precisei sair daqui, mas é muito, eu acho muito triste em saber que essas pessoas ganham 2.000 e alguma coisa por mês, bruto, né? Eu me sinto indébito e peço desculpa, porque inclusive eu votei por esse salário há um tempo atrás e por falta de atenção, e mesmo se eu tivesse tido atenção, não haveria alteração nesse valor, né? Mas que profissionais de qualidade precisam estar atrelados a essa remuneração. E no mais, usa esse balanço para a vida da cidade. Com a palavra, vereador Rodolfo. Boa tarde, secretário. Boa tarde, equipe. Só cumprimentar a senhora e agradecer pelo trabalho. A gente está junto sempre aí. A senhora tem nos atendido muito bem, cada dia mais. Então, é só cumprimentar e agradecer a senhora e a equipe por tudo. Muito obrigado. Secretária, até desculpa aí, né? A gente fez bastantes perguntas, só de perto, peço desculpa. Secretária, nós temos só que agradecer, viu? Esse carinho que você tem com essa casa, sempre trazendo as informações. Então, nós ficamos muito honrados com esse elo que você tem com essa casa de lei, sempre trazendo aqui as informações, sempre muito atenciosa
E Deus de Israel, como o vereador falou, é só gratidão, né, com você, toda a equipe da saúde. A gente sabe que a saúde é algo que não se brinca e vocês têm feito com muita responsabilidade, viu? Nós temos uma gratidão muito grande por você e toda a equipe. E o nosso desejo, né, é que você permaneça. A gente já teve ótimos secretários, secretárias, e você está aí fazendo um bom trabalho. Pensa com carinho, fique aí, nos ajude, tá? Então, só para encerrar as suas considerações. Oi? Quer falar? Não. Secretário, então, desculpa, o vereador resolveu. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Olha, eu quero pedir desculpa para a secretária. Esse final de semana eu não anotei, falei umas coisas meio pesadas para ti, sabendo da sua capacidade, sei que você está à frente, está fazendo um bom trabalho. Só que a chibatada que nós estávamos tocando, bem grande, por isso que deu aquela. Então, aqui, perante a todos, eu peço desculpas, peço que você permaneça à frente da saúde. Não é caso uma aqui, outra ali. Se é daquele, você pode ter certeza que logo eu tenho outra de cima de você. Então, o mais só pedir desculpa, perder o que eu te falei. Muito obrigado. Secretário, muito obrigado. Se você quiser fazer suas considerações, a gente agradece. O vereador pediu apoio, né, pedido, mas desnecessário. Relacionamento é isso, né? A gente convive aqui, do mesmo jeito que vocês são cobrados, todos vocês, nós também, a nossa equipe, e assim vai, né? Por ordem de responsabilidades, a gente compreende. Nesses últimos tempos, a gente repensou realmente a permanência no município, confesso a todos vocês, porque a nossa maneira de trabalhar, compartilhando com todos vocês, é uma maneira de respeito, de entendimento que tem que ser um trabalho de equipe. Eu não posso ter aqui no município uma queda de braço. Isso eu falo enquanto gestão. A gente precisa estar todo mundo caminhando no mesmo caminho. Por mais que Maria Neta pense de um jeito, Jerusalândia pense de outro, Amanda pense de outro, Leona pense de outro, mas o grande objetivo de nós todos estarmos aqui nas nossas funções é assistir a população. Né? Então é isso que tem que estar. Mas a gente precisa seguir, por mais que tenha pensamentos diferentes, mas seguir um trabalho de forma respeitosa. Eu acho que esses 9 meses que eu estou aqui com vocês devem ter observado o quanto eu prezo por isso, pelo respeito, pelo diálogo, né, de construir um trabalho junto. Eu aqui não faço nada sozinha. Se eu não tiver o apoio de vocês, eu não consigo nada. Se eu não tiver o apoio do conselho, se eu não tiver o apoio da minha equipe, se eu não tiver o apoio dos usuários, eu não faço nada. A gestão ela é compartilhada, mas compartilhada com respeito. Isso eu prezo muito. Né? Mas a gente veio para cá com os melhores sentimentos, não vim tirar o lugar de ninguém, não vim fazer um trabalho inadequado, porque toda a minha trajetória aí é um livro aberto, vocês podem procurar o que for, vocês não vão achar nada de irregularidade, e falo isso com a boca cheia e falo com a cabeça erguida. Por onde eu passei, sempre deixei, graças a Deus, portas abertas, pelo trabalho transparente de respeito, e é isso que eu quero fazer aqui, é isso que eu quero construir aqui. Né? Então, conto com vocês, contem sempre comigo. Né? Um dia a gente erra, um dia a gente acerta, só que eu sei da minha responsabilidade, eu quero acertar cada vez mais. O errar seja bem pouquinho, né? Mas a gente é humano e por vezes a gente faz algumas coisas, alguma fala que talvez a gente não seja muito feliz. Mas entendendo que nós estamos aqui no processo de crescimento também. Eu nunca fui secretária de saúde. É a minha primeira experiência como secretária. Sou gestora de saúde há mais de 15 anos. Profissional da saúde, estou completando 30 anos de formada. Mas meus 5 de faculdade são 35 anos da minha vida. Brincadeira, viu, verdade? São 35 anos da minha vida dedicando à saúde e sempre atendi o SUS. Tive já meu consultório também, mas
nunca deixei de atender o SUS. Então, o SUS ele fez aniversário, eu fiz festa aniversário junto. Então, eu nunca deixei de atender o mais excluído, o marginalizado, aquele que não tem acesso. Isso sempre caminhou junto comigo, né? Então, é muito tempo dedicando, e eu amo dedicar, Júnior, a tudo isso, né? Só que a gente, volta a falar, a gente precisa ter essa dedicação e ter o respeito de um modo geral, né? Mas a gente segue firme com a vereadora. Obrigada. Secretária, nós que agradecemos, viu? Muito obrigado. Terminando aqui as votações, abriremos agora espaço para os oradores inscritos fazerem uso da palavra, que de acordo com o regimento interno será por sorteio. Com a palavra, vereador Júnior. Uma boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, nossa amiga e companheira Maria Neto, que representa nessa casa a força da mulher, aos nossos colegas de trabalho aqui, no nome do Matheus. E hoje eu sei que meu irmão Cláudio vai ficar com os segundos, mas eu quero cumprimentar os senhores presentes, na pessoa do meu amigo, do meu irmão em Cristo, ex-prefeito, mas não é ex-amigo. Então eu quero cumprimentar a pessoa do nosso amigo Gomes aí. Seja bem-vindo a essa casa aqui. E da parte desse vereador, o senhor tem um reconhecimento do trabalho prestado para a nossa cidade. E também dos companheiros. Senhor presidente, eu quero começar aqui parabenizando a líder do prefeito, juntamente com os vereadores que puderam fazer presentes, que houve um chamamento dos proprietários das empresas de internet. Como é sabido da parte dos senhores, anda um descaso os cabos de internet arrebentados pelas ruas da nossa cidade, o que em outros lugares já ocasionou até morte. E fiquei surpreso, porque a líder do prefeito me disse que aproximadamente 30 empresas de internet operam na nossa cidade. Quer dizer, é muita gente prestando serviço, ganhando com o serviço prestado, mas deixando a nossa cidade com um visual muito feio, triste. Então, assim, essa iniciativa que foi feita, eu creio que por parte da líder do prefeito, e se não foi, quem tomou a iniciativa fez bem, é louvável. E agora é estarmos vigilantes para poder cobrar uma atuação dessas empresas para que minimizem essa situação que nós nos encontramos. Eu quero dizer aqui, líder do prefeito, que esse tipo de atuação é muito importante, porque ele valoriza a atuação, a importância do papel do vereador, quando ele demonstra essa preocupação em trazer empresas responsáveis para cumprir com suas obrigações na nossa cidade. Isso é fundamental. Ninguém melhor do que eu gostaria de estar nessa reunião, porque bem sabem os senhores, eu sou um dos que cobra ferrenhamente esta atuação, esse descaso que essas empresas têm para com a nossa população. Não pude estar presente por uma questão pessoal, por uma questão profissional. Inclusive, eu deixo aqui, já falei em outros momentos, eu já deixo claro aqui que, em respeito aos meus apoiadores e em respeito à comunidade da Abadia de Goiás, na próxima legislatura eu não serei um dos postulantes pela permanência de uma cadeira aqui, porque a gente precisa ter consciência de que quando a gente não consegue prestar um serviço devido, a gente não deve insistir, porque talvez o mais difícil não é se eleger, mas é ser um vereador atuante, um vereador que corresponda às expectativas daquelas pessoas que ali o ajudaram a estar. Então, por essa razão, em respeito a essas pessoas, isso já é um ponto definitivo na minha vida. Só não saio da vida política. Eu estou dizendo que eu não serei mais candidato a vereador na próxima legislatura. Senhor presidente, nesse semestre a gente vai estudando, vai descobrindo, e aos poucos nós vamos vendo. Eu vi que no meado do mês de agosto foi votado na Comissão de Assuntos Econômicos
um projeto de lei 185 de 2024, que trata da aposentadoria especial para agente de saúde e agentes de endemias. Ainda não é lei. Esse projeto foi encaminhado para o Senado, o texto foi encaminhado para o Senado, mas eu tenho uma expectativa muito grande de que se torne lei. Porque esses profissionais, não diferentes de muitos, mas esses profissionais aí estão dia a dia, sol a sol, faça chuva, faça sol, eles estão aí fazendo o trabalho deles em condições difíceis. Quando há situações como, por exemplo, da pandemia, esses profissionais são extremamente expostos. Então eu torço muito, não depende de mim, obviamente, porque se dependesse, é claro que seria favorável, né, a esta aposentadoria especial. Então eu vou continuar acompanhando e torcendo para que esses profissionais, como tantos outros, mas já foram esses levados para essa apreciação, que eles possam ter esse direito de aposentadoria especial. Eu quero aqui falar com a líder do prefeito, que eu estive acompanhando, e só para eu confirmar direitinho, líder, a senhora não teve a resposta sobre. Então deixa eu falar para vocês aqui, eu quero falar dos colegas vereadores. Eu sou um vereador que não apresento mais requerimentos. Por quê? O requerimento é um papel de atuação do vereador para tentar dar uma resposta à sua comunidade, e muitas vezes há pessoas que procuram e falam: ô vereador, estou com esse problema aqui, com esse problema ali. Apresentar um requerimento é parte da nossa função, mas é muito frustrante porque eu nunca obtive uma resposta de um requerimento apresentado por minha pessoa. Alguns colegas talvez sim, mas eu não tenho lembranças de receber nessa casa. Muitas obras foram feitas correspondentes a requerimentos feitos, mas tem vereador aqui que acaba levando as glórias de requerimentos que foram feitos por 3, 4, 5 vereadores, mas eu fico feliz que as obras estão sendo entregues, mas eu optei por não fazer mais requerimento. Da mesma forma, eu me sinto frustrado quando hoje completa 47 dias que eu apresentei um documento sobre orientação do jurídico da prefeitura, que disse que era o caminho mais rápido e que seria breve a resposta, e hoje faz 47 dias que eu pedi uma resposta sobre o artigo 109 do Estatuto do Magistério. Líder, eu já adianto para a senhora, não há mais necessidade de cobrar, porque eu estou sentindo vergonha. Eu estou nas escolas todos os dias, tenho que sair daqui agora e voltar para a escola, e as pessoas me cobram. Então, eu vou passar a minha vergonha só com eles ali. Eu vou falar: olha, não fui capaz de trazer uma resposta para vocês. E uma coisa que eu quero deixar aqui, líder, que fique claro: eu posso não estar tendo a contrapartida da parceria de parte da administração, mas o prefeito vai continuar tendo meu apoio aqui. Todos os bons projetos que até então todos que vieram aqui foram estudados e teve meu voto favorável, espero que continue assim. O seu Wander e o André vai poder contar com o meu apoio, mesmo eu me sentindo totalmente desrespeitado. É desrespeitado, a palavra certa é desrespeitado. Porque, pensa bem, se o projeto do prefeito chegasse aqui, eu enfiasse ele debaixo do braço e o dia que eu quisesse eu desse ele. Então não, que fique claro, a atuação do Júnior, professor enquanto vereador, vai continuar firme, e eu vou continuar apoiando esses bons projetos que aqui chegam, porque parceiro é isso. Às vezes fazemos além do esperado, mas parceiro é isso. Às vezes chega um projeto aqui que a gente faz até sessão extra. Por quê? Porque essa casa é parceira do executivo. Infelizmente, o inverso
por parte de alguns funcionários, não é, porque eu não vejo dificuldade em se responder um requerimento, até porque o que não falta na prefeitura são pessoas no jurídico da nossa administração. Mas o Júnior Professor vai continuar respaldando aqui a atuação do Executivo, e o Executivo, na pessoa do seu Wander e do André, vai poder continuar contando com o meu apoio em todos os projetos, sendo eles da mesma linha que eles chegaram. Bom, eu quero que a senhora explique muito bem isso para o prefeito, porque aqui tem um negócio da gente terminar a sessão e às vezes as pessoas atravessam alguns assuntos. Então que fique claro, e se tiver dúvida, está gravado o que eu falei aqui, eu posso repassar para a senhora. Não que eu tenha medo, é porque eu lhe dou respeito e não aceito ser desrespeitado por ninguém. Esse cargo, essa cadeira aqui não foi dada de presente por ninguém. Só quem está aqui, só quem disputou uma eleição, sabe o que é fazer o voto chegar na hora. Então eu agradeço muito pela sua atuação, tá bom? Uma boa tarde a todos. Vou falar o vereador Marcival. Vou falar o vereador Luizão. Presidente, eu quero aqui completar o vereador Marcival pelas suas palavras. Humildade é uma das coisas mais importantes da vida do ser humano. Excelência hoje deu uma lição em nós de humildade, compreensão e luta também pelos seus direitos. O senhor hoje respeitou o prefeito, a discussão foi, claro, a Constituição democrática, constitucional. Vossa Excelência hoje defendia uma causa justa em relação ao povo. Ela não era uma causa completa. Vossa Excelência não tinha conhecimento em loco no momento oportuno do acontecimento. E corrigiu aqui, se desculpando com a secretária, um ato muito importante. Vossa Excelência hoje me comoveu em relação ao auxílio humano, demonstração de moral, caráter, de compreensão, de recuar. Então, deixa aqui o abraço e o meu eterno agradecimento a esse ato do senhor. Tá bom? Mais, senhor presidente. Obrigado. Vou falar o vereador. Presidente, perdão, devido à minha situação da 10 minutos de sala de aula, eu peço licença para a minha. Obrigado. Vou falar o vereador Jacques. Reitero os cumprimentos da mesa, sou presidente, colegas vereadores, todos presentes, quero usar minha palavra aqui para agradecer a Carol por estar sempre disposta a apresentar esse relatório, esse trabalho dela durante esses dias. Parabéns pelo seu esclarecimento. E também cumprimentar o prefeito Ramos, né? Uma vez rei, sempre majestade, não tem como. É sempre um prazer ter perto de mim, Ramos. Um abraço. Obrigado, presidente. Vou falar o vereador Ezequiel. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos novos, aos vereadores. Em nome do meu amigo, pastor Ramos, quero cumprimentar os demais que nos acompanham hoje nesse plenário. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Sol, aos ouvintes do YouTube. Senhor presidente, passando aqui só para agradecer essa parceria, né, de todos os colegas vereadores, pelos projetos, todos os projetos que vêm, que são analisados a fundo, são votados posteriormente, restituir essa parceria e a compreensão de todos. Agradecer mais uma vez a nossa secretária de saúde, Carol, a transparência, sempre precisa ser bem-vinda, e agradecer ao meu amigo, parceiro do Leonan, na frente do Conselho de Saúde, né, como presidente. A gente tem visto o Leonan com a preocupação, né, sempre ele conversa muito com o Leonan. Você tem passado algumas demandas aí, a gente está sempre discutindo, né, mãe? Então, assim, parabéns, a gente tem visto a sua preocupação. Sei que às vezes muitas pessoas falam que você é uma pessoa crítica e tudo, mas até hoje eu só tenho elogio, porque todas as críticas são construtivas e eu vejo que as tuas críticas são para melhorias. E se é para melhorias, nós somos autoridades do município, né? Nós estamos aqui para buscar melhoria para a nossa população. Esse é o nosso objetivo, é servir a nossa população da Grande Goiás, da melhor forma possível. Meu mais, eu sou muito obrigado, a Deus, mais essa oportunidade, e muito obrigado. Vou falar o vereador Clodoaldo. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colega vereador.
cumprimentar os senhores do pastor Valdeir e do pastor Holmes, né? Dizer que vocês é muito bem-vindos a essa casa sempre, secretária de saúde, né? Gratidão por tudo. Você passou uma visitinha para ela lá, uma vez por semana ou duas, é certeza, ela sabe, mas ela sempre recebe muito bem lá. Eu só tenho que agradecer ela pelo carinho, né? E também quero fazer um agradecimento aqui, quero fazer um agradecimento em nome da minha família, né? Já se passaram quase 40 dias daquele ocorrido lá e você foi muito importante naquele primeiro momento ali naquela ajuda. E eu não poderia deixar de te fazer esse agradecimento, né? E dizer que se a gente puder decidir por alguma coisa, eu estou à disposição sempre, né? Mas muito obrigado. Vou falar o vereador Vanderlei. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, vereadora Maria Neto, aqui o Matheus, Jéssica, todo. Quero cumprimentar todos os senhores aqui em nome do prefeito João Montes. Seja bem-vindo, às leis, você sabe que você contribuiu muito com esse município também, né? Como vereador, como prefeito. Quero aqui cumprimentar a secretária Carolina, cumprimentar todas as senhoras aqui presentes, minha amiga dele aqui, né? Aqui no coração, ela sabe. Cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Sol. Carolina, aqui, ó. Eu vou falar para você que você não foi indicado por nada, política, nada. Você veio para Bahia para somar por causa do seu currículo. Eu tenho certeza. Não teve política, não teve indicação, não teve nada. O prefeito agora correu atrás da pessoa que viesse somar com a saúde. E hoje você não atende só Bahia, não. Você atende Guapora, Goiânia, ali Goiânia, Aparecida, que eu sei de gente que vem para cá. Aqui é o setor aqui do Aço. Então, hoje eu estive lá no hospital de manhã, eu conheço a maioria do pessoal da Badia. Lá, hoje, se tivesse 40 pessoas lá, 25 não era Badia. E você está atendendo todos. Então, você está de parabéns pelo seu trabalho, viu? Você pode contar com apoio, 100%. E se for puder somar para ajudar a Secretaria de Saúde, você pode contar comigo, tá? Mais um abraço, boa tarde a todos. Eu quero aqui falar sobre a ausência da vereadora Luciana, por força maior, ela esteve ausentada na sessão. Vou falar a vereadora Maria Neto, a líder do nosso prefeito. Boa tarde a todos. Eu cumprimento os vereadores em nome do meu amigo Guilherme. Cumprimento os presentes na pessoa do Luizinho, assessor do nosso deputado Menino Olímpio. Aqui a esposa dele, sejam sempre muito bem-vindos, os pastores, o vizinho aqui, pastor Diomar, o ex-prefeito Gomes, seja bem-vindo. E Carol, é muito bom ver você aqui novamente, com o seu profissionalismo, o seu cuidado, o seu zelo. E é isso que a gente quer, sabe? A gente quer pessoas que sejam seres humanos, que sejam acolhedores, e às vezes acontecem coisas para nos fortalecer. Eu acho que a gente tem que ver as coisas como fortalecimento, para que a gente fique mais firme e mais saber que nós estamos no caminho certo, porque ninguém joga pedra em árvore que está dando fruto. Tá? Seja sempre muito bem-vinda, conte comigo porque você precisar, você, Eliane, todos que precisarem do meu apoio, eu estou aqui. Quero hoje agradecer a Deus, Ontem fez um ano que a Abadia deu para essa bancada aqui um pleito de 4 anos. Ontem, a gente fomos dia 6 de outubro de 2024, fomos todos eleitos através do povo. E eu quero reiterar o meu compromisso, e também cumprimentar os meus 2 colegas de partido, Chibil e Ezequiel, que a gente somos da região sul. E a região sul, tenho visto aqui várias pessoas da região sul sempre aqui na bancada, sempre aqui na Câmara, se fazendo presente, sabendo o que está acontecendo. E eu fico muito feliz de ver todos eles aqui, praticamente todas as terças-feiras tem alguém da região sul aqui. E isso para a gente é muito importante. Então, em nome do meu amigo Chibil e Ezequiel, a gente quer agradecer a região sul, por ter feito 3 vereadores e agradecer o povo de Abadia.
Também não posso deixar de falar da atitude do Chibio, do Marcival. Parabéns, Chibio. Eu acredito que esse é o sentido dessa bancada. Quando eu falo que homens e mulher não se bate, que homens não batem mulher, é porque eu convivo com vários homens aqui, homens de família, homens de caráter, e essa é uma das minhas pautas. E hoje o Chibio deu mais uma prova de humildade, de simplicidade, de vir aqui a público pedir desculpa para a secretária. Eu quero te parabenizar também, público, Chibio, porque eu acredito muito nesse ser humano que faz o bem, que reconhece quando erra e pede desculpa. Esse é o ser humano que eu acredito, e eu tenho visto muito isso aqui em Abadia, né? E isso é muito positivo para a gente que está aqui, que quer contribuir direto e indiretamente com a cidade, ver a cidade crescer, porque é isso que o nosso prefeito mostra para a gente todos os dias: humildade, simplicidade, trabalhar em parceria, trabalhar em conjunto, trabalhar para somar e sempre trabalhar na coletividade, como você mesmo falou, Carol. Então, eu sozinha não faço nada, mas se eu tiver todos os pares dando a mão um para o outro, a gente consegue ser muito forte, né? Então, eu quero parabenizar o Chibio pela atitude, fiquei muito feliz e surpresa, não posso deixar de falar, porque a gente se surpreende com aquilo que não era para ser surpresa, né? Principalmente no público, a gente sabe que hoje as transmissões da Câmara, elas são transmitidas tanto no YouTube quanto na Rádio Som. Eu também não posso deixar de falar do projeto do Paulinho da Cultura, que eu tenho acompanhado enquanto líder do prefeito. Todas as escolas municipais finalizou na última sexta-feira, lá no Porto Seguro. É um projeto maravilhoso de dobradura, um projeto que eu tenho certeza que muitas crianças vão sair dali com o pensamento de artista. O que eles vão querer ser, porque foi desenvolvido. E principalmente, a Lei Aldir Blanc é uma lei que ela vem para todos os municípios. É uma lei federal que vem para todos os municípios. No entanto, a maioria dos municípios, elas deixam esse recurso voltar por falta de projeto da qual incentive a cultura. E o Paulinho, junto com a Adriana Liz, junto com a nossa secretária de Educação, Cristiane, colocou isso em prática. E é um projeto incrível, né? Quem não teve a oportunidade de ver, está nas redes sociais do prefeito. Então, eu não posso deixar também de parabenizar o Paulinho da Cultura, junto com a Adriana Liz, pelo belíssimo trabalho, todos os diretores das escolas municipais, coordenadores, pessoas que estavam lá para fazer com que as crianças desenvolvessem a arte de criar, de desenvolver. Então, mais, presidente, muito obrigada. Vou passar um minutinho aqui para o Delei. Secretária, eu queria pedir para a senhora não repensar, a senhora ficar mais aqui, mas não está chamando hora, tá bom? Obrigado. Primeiramente, eu quero aqui agradecer a Deus, quero cumprimentar aqui todos os meus colegas vereadores, vereadora, quero cumprimentar aqui os servidores dessa casa, Matheus, Loura, Jéssica, a Vitória, a Luciana, né? Quero aqui cumprimentar a secretária, em nome dela, em nome do ex-prefeito Gomes. Eu cumprimento todos que aqui estão presentes. Muito obrigado pela presença. Vocês nos honram muito com a presença de vocês. Eu quero aqui também dizer, secretária, que a gente só tem que agradecer a Deus, agradecer o nosso prefeito, o nosso vice-prefeito, toda a equipe. Hoje nós temos uma equipe que trabalha diuturnamente para que esse município cada dia melhore mais. Então, só gratidão a cada um de vocês, secretário, a cada um servidor desse município. Quero aqui também agradecer cada um vereador pelo trabalho, pela dedicação. Hoje nós não temos nem projeto engavetado, todos são votados imediatamente para que esse processo seja mais rápido, nosso município ande com passos largos. Então, só agradecer. E não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a presença a todos para tomar um café.